Olá, poderosas e poderosos. Espero que todos estejam bem, cuidando da saúde durante esse período de quarentena, mas é necessário dar seguimento aos conteúdos, mesmo que de forma remota, a fim de não perder o ritmo de estudo. Só que agora, mais do que nunca, é necessário ter autonomia nesse processo. Se em sala de aula era muito fácil a dispersão, o uso do celular, a conversa paralela, em casa é muito mais difícil. Estudar em casa é muito mais difícil, porque a dispersão é muito mais é, tentadora. Então é por isso, uma sugestão, faça um cantinho, que nem eu fiz o meu cantinho, não precisa ter post e tal, eu fiz só para título de estar mais aliviada, estar mais confortável no debate com vocês, mas é necessário ter esse canto, esse momento de sentar e estudar as disciplinas que deveriam estar em sala de aula, mas devido às circunstâncias estamos aqui de forma remota, tá bom? Qualquer tipo de dúvida no decorrer desse período da quarentena, estou aqui à disposição de vocês e assim que possível eu retorno com as respostas. Bacana? Então esse vídeo é um vídeo de introdução a um conteúdo que a gente já tem visto, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela demarca o declínio da Bela Época na Europa. Por quê? A Bela Época é um momento de euforia industrial, econômica e tecnológica da Europa. Está tudo muito bem, o desenvolvimento do capitalismo monopolista, o desenvolvimento da indústria seriada, o desenvolvimento de tecnologias e cultura e instrumentos de cultura que hoje a gente acessa no celular. Por exemplo, fotografia, filme, tudo isso está acessível à nossa mão. Naquela época foi revolucionário, foi construído naquela época. Então, é um momento de desenvolvimento muito forte e de foco ao continente europeu, que era o coração do mundo. Só que isso muda depois do fim da guerra. A gente vai ter a mudança de eixo paulatinamente, não é abrupto, mas é paulatinamente a Europa deixa de ser o eixo do mundo em termos de referência econômica e político-cultural e passa a ser o outro lado do Atlântico, os Estados Unidos. Mas a Bela Época é esse momento de euforia que é seguida pelo período da paz armada, também um período que antecede a Primeira Guerra, onde os países, através de suas indústrias nacionais, estão desenvolvendo armamentos nunca antes vistos na face da Terra, armas químicas, avião, canhão, que vão revolucionar na arte da guerra e vão ser muito usados no contexto do conflito em si. Além disso, a gente sabe que o estopim da guerra está relacionado a movimentos nacionalistas no leste europeu. A gente tem a Sérvia sob o domínio do Império Austro-Húngaro, que quer a sua independência, porém o Império não quer perder território é perder dinheiro, pense assim. Então, dentro desse movimento nacionalista vai ter uma radicalização, e esses radicais, a Mão Negra, né, o movimento da Mão Negra, vai assassinar o arquiduque Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. E ali a gente vai ter o estupim da Primeira Guerra. O conflito em si, ele é estático, tanto é que a Primeira Guerra a gente pode caracterizar como uma guerra estanque, imóvel, porque basicamente foi uma guerra baseada em trincheiras. E tem um filme recente que reconstrói, na verdade, a realidade da Primeira Guerra muito bem feito, que é o 1917. Remonta claramente o que é a realidade desses combatentes no fronte. É interessante perceber que para ter movimento diante da inércia, eles usavam ataque aéreos ou ataque com armas químicas. Tanto é que uma das montagem ou fotos da época é a gente ter combatente com a máscara e jogando uma, uma bomba justamente para dar movimento e deslocamento das tropas. Porém,
boa parte da guerra ficava em trincheira. E isso vai levar a uma série de doenças que serão as maiores responsáveis pelas mortes em combate. Não muito o combate em si, mas a incidência de infecções generalizadas dentro das trincheiras era uma realidade constante. E, como toda guerra vai ter um fim, o fim da guerra se monta em 1917, com a saída da Rússia, que a Rússia está sofrendo outro processo lá no seu território. Depois eu falo disso. Mas a saída da Rússia mostra para os países europeus envolvidos na Primeira Guerra que o inimigo não é o rival lá, a econômica, que quer territórios na Ásia ou na África, ou quer a independência aqui, sob o meu domínio. Não são esses. O seu inimigo é um país que destruiu o capitalismo. Quem é esse país? A Rússia. Então agora a gente tem um novo inimigo, não é mais o meu rival econômico, político, não é mais aquela região querendo a independência política, não. O meu inimigo é o país que destruiu o capitalismo no seu território, que é a Rússia. Só que isso vai levar um ano. A Rússia saiu em 1917, a guerra vai terminar em 1918. Depois que termina, com a vitória dos aliados da Inglaterra e da França, a gente vai ter vários tratados de paz. E esses tratados demarcam demarca não, deixa uma ferida aberta, principalmente na Alemanha, que vai ser a maior culpada da Primeira Guerra. Pensa comigo. O que foi o estupim da Primeira Guerra? O assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Por que a Alemanha foi a mais culpada da Primeira Guerra? O que isso tem a ver com isso aqui? Qual é a relação do estupim com o fim da Primeira Guerra, crucificando os alemães? O que a Alemanha fez de tão ruim assim para que os franceses e ingleses que estavam na frente dos tratados quisessem que ela fosse desmontada do pé à cabeça? A Alemanha não era um país até o final do século XIX. Não existia Alemanha. Ela foi unificada no final do século XIX. Então, lá em meados de 1860, por ali, começou o processo de unificação da Alemanha. A Alemanha, em menos de 60 anos, se unificou, se industrializou e concorreu de igual com países que, de forma secular, estão fazendo seu processo de industrialização, que é a França e que é a Inglaterra, pioneira no processo de industrialização. Então, não é uma coisa admitida por eles ter um rival econômico dessa forma, que estava conquistando territórios que eles também queriam. Então, por uma razão de rivalidade econômica e também para evitar que a Alemanha monte um novo exército, esse tratado, em cima da Alemanha, que é o Tratado de Versalhes, vai meio que desmantelar a soberania alemã e vai deixar uma marca aberta. E é uma das razões para eclodir depois, quase 20 anos depois, a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi o único país a sofrer as demandas do Tratado de Paz. O Império Austro-Húngaro deixou de existir, os países que estavam sob seu domínio passaram a ser países independentes, a Áustria e a Hungria se desmembraram, a Itália perdeu colônias na África, principalmente, onde tinha o seu foco colonial, e a gente tem o contexto de reconstrução da Europa. Quem é que vai reconstruir? Quem é que tem capital suficiente para fazer esse tipo de atividade? Quem? Estados Unidos. Então, enquanto um continente está em declínio, está destruído, culpa deles mesmo. Do outro lado do Atlântico, há um país que está em plena ascensão, que é os Estados Unidos. É a partir daí que vai começar o que a gente chama de contexto de ascensão econômica dos Estados Unidos. É claro que não vai ser potência agora, vai só se tornar potência no final da Segunda Guerra, mas ali começa o nascer de uma grande potência. Tranquilo? Eu espero que tenha ajudado esse videozinho introdutório.